Eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 13. Obrigado, meu irmão. Pai, fica à vontade em nosso meio. Sabemos que o Senhor já está aqui. Intensifica a Tua presença, Senhor. Intensifica a Tua presença em nosso meio. Espírito Santo, nós pedimos, vem, cumpre a Tua vontade plena neste lugar. Cadeias se quebrem em nome de Jesus. Cadeias mentais, cadeias espirituais, prisões espirituais, em nome de Jesus caiam por terra. Todo impedimento, seja ele natural ou espiritual, tudo aquilo que impede a Tua palavra de fluir, seja repreendido neste lugar. O Senhor tem o governo, como já foi dito aqui nessa noite. O Senhor tem o senhorio das nossas vidas e do nosso coração. Por isso nós Te louvamos, Te adoramos, em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Aleluia. Versículo 2 e 3 de 1 Coríntios 13. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Amém? Hoje nós vamos dar continuidade naquilo que o Senhor tem falado, batido o martelo, batido na mesma tecla, sobre o amor que atinge as nossas motivações, amém? Quantos estavam aqui no primeiro dia que nós falamos sobre isso? Quantos estavam aqui na última quarta-feira? Amém. Nós já falamos sobre a motivação do nosso coração na busca pela presença do Senhor, amém? Como nós nos relacionamos com a presença dEle. Na última quarta nós falamos sobre a motivação do nosso coração a respeito dos dons espirituais, amém? Foi até deixado um desafio aqui para nós, refletirmos e sondarmos as motivações do nosso coração relacionadas aos dons do Espírito Santo. Por que nós não buscamos? E se nós buscamos, o que nós estamos fazendo? O que nos motiva a buscar os dons espirituais? E hoje eu quero refletir com os irmãos um pouco sobre as motivações no nosso coração, no serviço a Deus e no serviço ao próximo, amém? Quantos querem saber disso? Quantos querem receber disso da parte do Senhor? Eu estou com uma expectativa bem alta naquilo que Deus vai fazer. Desde o começo desse culto o Senhor tem sinalizado, olha, eu estou aqui no meio de vocês, eu estou aqui neste lugar, e vai ser forte, vai ser grande aquilo que o Senhor vai fazer em nossas vidas, amém? Glória a Deus, sabe, a essência de todos os dons é o serviço. Nós falamos no último culto acerca dos dons espirituais, mas nós sabemos que além dos dons espirituais, nós temos dons naturais também, mas sobretudo a essência de todos os dons é o servir. Servir faz parte da essência da igreja. Nós somos chamados a participar do triunfo de Cristo, como foi pregado aqui domingo passado, exercendo autoridade no mundo espiritual que reflete no mundo natural. A igreja foi levantada para exercer autoridade, governo, amém? E servir com essa autoridade, servir com esse governo. Nós não temos, Deus não nos quer levantar autoridade para exercer governo e autoridade sobre pessoas, mas sim a favor de pessoas. Por isso que eu e você estamos aqui, por isso que você está na sua casa, conectados conosco, buscando a presença do Senhor, porque o Senhor quer nos levar a um lugar de autoridade, de governo, em favor de pessoas. Por isso que os dons do Espírito e os dons naturais não são apenas para serem exercidos no meio da congregação. Eles também servem para nós alcançarmos aqueles que estão lá fora, para trazermos salvação, trazermos libertação, em favor de pessoas. Sabe, um dia os discípulos estavam discutindo acerca de quem se sentaria ao lado de Jesus no trono dele. E Jesus dizendo para os discípulos, ensinando os discípulos, essa passagem está lá em Mateus 20, você não precisa abrir, 20 e 25, ele diz assim, os discípulos, e falou para os discípulos o seguinte: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas, mas não será assim entre vocês, de Jesus dizendo, né? Pelo contrário,
Quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate a muitos. Essa é a nossa missão, amém, igreja? Essa é a sua missão, essa é a minha missão. Nós somos chamados para servir. Eu estava lembrando, determinado dia minha esposa foi convidar uma pessoa para ir na igreja. E eu lembro que ela me contou essa história. E a Débora foi chamar um certo homem para vir à igreja. E aquele homem perguntou para ela assim: mas aquele lugar que você está me chamando para ir, aquele lugar lá que as pessoas falam, me dá, né, se referindo aos dízimos e às ofertas. E a Débora muito sabiamente deu uma resposta que foi chave. Ela falou: não, lá nós não vamos falar me dá, nós vamos falar toma, com aquilo que o Senhor nos deu, amém? E nós enquanto igreja somos chamados para exercer essa função, servir pessoas. E esse serviço, ele tem que ser motivado por amor, amém? É isso que o Senhor nos chamou para fazer. Eu tive um pastor que cuidou do meu coração na minha adolescência e na minha juventude, e ele trouxe um ensinamento para mim, que tocou todas as esferas da minha vida e me marcou, na minha adolescência, na minha juventude, nos ministérios que eu exerci, nas funções que eu exerci, em tudo aquilo que eu fiz, o pastor Fernando. E ele dizia uma frase, quem aqui o conhece e caminhou com ele, certamente já ouviu falar assim, e ele falava assim para nós: olha só, Bruno, quem não serve, não serve, simples assim, né, Anderson? Ele dizia isso, e isso marcou minha juventude, marcou meu ministério, marcou minha adolescência. Quem não serve, não serve, é isso, é simples assim. A palavra do Senhor diz lá em Gálatas 5, e na verdade o pastor Fernando apenas transcreveu, resumiu o que está escrito em Gálatas 5,13, porque vocês, irmãos, fossem chamados para a liberdade, e nós estamos no culto de libertação, cura, restauração, mas não usem da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Existe uma única forma de servirmos: o amor do Senhor. Quem não serve, não serve. O Senhor nos chamou para servirmos e servirmos em amor. Mas o que é serviço, Bruno? O que significa serviço? Na prática, serviço é qualquer ação em favor de pessoas ou execução de determinada tarefa, tanto pessoal como corporativa. Amém? É tudo que nós fazemos para o outro ou em favor de outro. Exemplos: é o exercício de uma função na igreja, é uma ajuda ao necessitado, uma atividade doméstica, uma atividade profissional, um presente que você dá a alguém, um amor, um cuidado, um ato de misericórdia, uma contribuição financeira, exercer uma liderança, exercer uma função, cuidar de vidas, exercer misericórdia, tudo isso é serviço. Mas como nós temos falado nessas últimas quartas-feiras, o Senhor em todo momento, em cada segundo da nossa existência, Ele está sondando os nossos corações, Ele está examinando não aquilo que nós expressamos, porque como nós lemos aqui em 1 Coríntios 13, é perfeitamente possível você exercer algo aparente, mas o nosso serviço não ser motivado por amor. Quando eu leio esse versículo aqui, de que é possível alguém dar o seu corpo para ser queimado, mas disso não valer nada, me choca um pouco, sabe? Quem aqui já deu o corpo para ser queimado por alguém? É algo muito chocante, é muito forte, é um ato que aparentemente exige de nós uma entrega de morte, de vida. Mas a palavra do Senhor fala que se a motivação do nosso serviço, mesmo que eu dê tudo ao pobre, todos os dinheiros ao pobre, olha só, ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo, quem aqui já deu tudo que possui para os pobres? Se não tiver amor, nada valerá. Ou seja, o Senhor quer nos levar neste lugar que o amor, a presença manifesta dEle, a essência de Deus toque as nossas motivações, para que isso produza um efeito no mundo espiritual e traga galardão para nós.
O Senhor quer nos ver grandes no reino dEle, amém? E é por isso que Ele nos ensina isso. Ele sonda em todo momento as nossas obras, sabe? Refletindo sobre esse texto, eu falei, Deus, como eu posso explicar melhor onde que estão as motivações do nosso coração? Como que a gente pode entender mais didaticamente sobre as motivações do nosso coração? E o Senhor me lembrou de um bolo, sabe? Um bolo e o sabor do bolo você que escolhe. Didaticamente a gente pode entender as nossas motivações como ingredientes de um bolo. Você pode ver um bolo pronto, certo? O bolo é as nossas ações, são aquilo que nós expressamos na prática, é aquilo que as pessoas veem. Mas as motivações do nosso coração, elas podem ser exemplificadas como os ingredientes deste bolo. Imagina comigo que eu vou fazer um bolo e vocês estão assistindo eu fazer um bolo, certo? Eu não sei fazer bolo, mas suponhamos que eu esteja fazendo um bolo aqui para vocês, meus irmãos. E no lugar do açúcar, você vê lá eu pegando sal, misturando a massa. No lugar do trigo, eu pegar um pouquinho de areia do chão, jogar no trigo, mexer. Eu pegar um ovo podre, fedido, um leite azedo, e você está percebendo que aqueles ingredientes estão errados. Alguma coisa está fora. Imagina se eu pego o ovo podre e cai no chão e eu pego o ovo e jogo no bolo. Quem aqui comeria esse bolo? Certamente ninguém. Assim é com Deus. Quando Ele vê o que você faz, quando Ele vê o que nós fazemos, as nossas práticas de serviço ao próximo e a Deus, Ele não está vendo apenas o bolo pronto, Ele viu a produção desse bolo. Às vezes a gente pode nem colocar um ingrediente podre, como um ovo podre ou um leite azedo, mas pode estar faltando um ingrediente nesse bolo que vai fazer ele ser não comestível. E Deus quer que o ingrediente da essência dele, o amor, esteja na nossa fábrica de bolo, amém? Ele precisa ver nas nossas ações um bolo com o ingrediente do amor, para ele então desfrutar disso e retribuir com galardão. Eu me lembrei de um dia, eu tinha um amigo, muito amigo meu, e um dia eu recebi uma ligação dele, e ele falou assim: e aí Bruno, tudo bem com você? Cara, quanto tempo? E eu fiquei feliz, porque ele era um amigo muito querido, e eu falei assim para ele: cara, tudo bem? E ele falou assim: Bruno, vamos nos encontrar, meu, eu estou a fim de te encontrar, para a gente trocar umas ideias e tal. Eu falei: demorou. Ele falou assim para mim: posso ir na sua casa? Na época eu morava com meu irmão nós éramos amigos em comuns dessa pessoa, ele é muito querido, muito amado, e eu vi com o Juninho se ele ia estar em casa, preparei aquele rico tereré, para a gente ter um momento de comunhão, de amizade, colocar o papo em dia. Ele tinha se mudado, eu não lembro se ele tinha se mudado de cidade, isso faz mais de 15 anos, eu não sei se ele tinha mudado de cidade já, ou ainda estava passando uma temporada fora só. Em determinado momento esse amigo chegou lá em casa, eu fiquei tudo empolgado em conversar com ele, colocar um papo em dia e tal. O Juninho estava lá comigo, eu não sei se ele lembra dessa experiência, desse testemunho que eu estou dando aqui. E ele chegou, e eu preparei o tereré, eu falei: cara, senta aí, vamos conversar. Mas não demorou 5 minutos para eu entender o que ele estava falando lá, o que ele queria fazer lá. E uma das primeiras palavras dele foi: Bruno, você conhece o produto tal? Ele estava se referindo a uma venda de produto, estilo de pirâmides e tal. Na verdade, ele não estava lá para ir conversar comigo, ele só queria me vender um produto. Não tem como falar para vocês como minha cara caiu quando eu vi ele falando aquilo lá. Eu estava todo cheio de empolgação para ver o que ele queria falar comigo. Minha frustração foi grande, porque eu imaginei que aquele amigo ia conversar comigo, ia colocar o papo em dia. É frustrante quando a gente percebe a real motivação de alguém, não é mesmo? Quantos aqui já se sentiram frustrados por perceber a real intenção de alguém? Quando alguém está abusando de você, sabe aquele seu amigo da escola, que é seu amigo só na hora do recreio, para filar um lanche? Quando a máscara cai, quando as escamas caem dos olhos, acho que tem gente aqui que se entregou. Eu era esse cara aí, que andava perto do cara que comprava lanche. Mas quando a gente percebe
quando a gente entende a frustração, quando a gente vê a real intenção de alguém e que aquela intenção não era aquela que você imaginava ser, é frustrante, não é verdade? Se é frustrante para nós, imagina para Deus. Imagina o que o Senhor vê quando te vê exercendo misericórdia em favor de alguém para ser beneficiado ou para que as outras pessoas vejam. Imagina o que Deus vê quando Ele vê a gente subindo num altar para se aparecer. Imagina o que Deus sente quando Ele vê você falando que ama alguém, mas seu coração está cheio de ódio, de rancor. Imagina o que Deus sente, sabe por quê? Mais duro do que nós nos frustrarmos, Deus não se frustra. Porque, como eu disse, Deus vê todo o processo da formação do bolo. Deus não se engana comigo, Deus não se engana com você. O Senhor examine e sonda os nossos corações. Nós não podemos fazer as coisas de qualquer jeito e achar que Deus tem que engolir o bolo que a gente está dando. Tudo aquilo que está sendo feito com as motivações incorretas, contaminadas, precisa parar. Entre essas opções, entre essas coisas que nós executamos com motivações incorretas, corrompidas, pela vaidade, pelo orgulho, pela obstinação, pela vontade de crescer, está o nosso serviço ao próximo e a Deus. Eu quero perguntar para os irmãos, como que é a visão de Deus acerca do nosso serviço? Como nós temos servido a Deus? O que o Senhor tem achado do nosso bolo? O que o Senhor tem achado do nosso culto? Mas Bruno, o que tem a ver culto com o serviço? Tudo. Existe um culto, querido, deixa eu te falar, o seu culto não começou quando você chegou aqui, o seu culto começou quando você acordou. Como está o seu culto? Como o Senhor vê o seu culto? A palavra original para culto é latreu, ou seja, serviço, é serviço mesmo. Existem dois cultos que nós prestamos a Deus, um culto solene, é o que nós estamos fazendo aqui em congregação, e um culto pessoal. Então o seu culto não começou quando você chegou aqui, o seu culto pessoal começou quando você abriu seus olhos. Tudo o que nós fazemos, Colossenses 3 vai falar isso, tudo que você faz, seja em palavras ou atitudes, seja para o Senhor, amém? Como está o seu culto? O que o Senhor está vendo do nosso culto? Como nós servimos a Deus, sabe? O culto solene, esse lugar onde nós estamos agora, e o culto pessoal, é um lugar onde nós servimos a Deus na presença das pessoas, e servimos as pessoas na presença de Deus. Nós precisamos entender isso. Nós não entramos neste lugar para receber, nós entregamos neste lugar na verdade para dar, porque serviço é isso, é oferecer a pessoas. Por isso que nós falamos dos dons espirituais fluindo no meio da igreja. Eu não sei se você tem buscado servir as pessoas lá fora, no nosso culto pessoal, no nosso serviço individual ao Senhor, e servimos a Deus na presença de pessoas. Como anda o nosso culto ao Senhor? E o serviço, o culto ao Senhor, está intimamente ligado à adoração. A palavra original para adoração do grego é se prostrar. Se prostrar significa reconhecer o senhorio, servir. Adoração, culto e serviço, tudo na mesma linha. Como anda o nosso culto ao Senhor? Como está o nosso serviço ao Senhor? Sabe, eu me perguntei para o Senhor, como o Senhor quer que eu te sirva, Deus? Como o Senhor então deseja ser servido? Por livres, amém? Fala comigo, por livres. Deus ministrou isso no meu espírito. Bruno, eu quero ser adorado, servido por pessoas libertas, livres. E Ele me fez lembrar do povo do Egito. Qual foi a promessa, qual foi a ordem de Deus para Faraó por meio de Moisés? O povo do Egito estava cativo, sofrendo por algozes, sofrendo dura servidão, mas Deus tinha dado uma palavra para Moisés,
e orientou Moisés a ir lá para Faraó e falar: deixa ir o meu povo, para quê? Para que me sirva, para que me preste culto, para que me adore no deserto. Querido, antes de nós queremos servir a Deus, nós precisamos ajustar coisas em nós. Quando você entrou por essa igreja, você passou por palavras que é o alinhamento da missão dessa igreja. Alinhamento é a primeira, liberdade é a segunda, santidade é a terceira, adoração vem depois disso. Porque a adoração que o Senhor quer receber, de fato, o serviço que o Senhor quer, é por pessoas alinhadas, libertas. Isso sobe ao Senhor como um cheiro agradável, como um aroma suave. E é essa adoração que o Senhor quer receber, é esse serviço que o Senhor quer receber. Por isso, antes de receber o culto dos hebreus, o serviço dos hebreus, ele precisava tirar os hebreus do lugar de escravidão, de cativeiro. Os hebreus, eles tinham uma raiz pagã, de Terá, e eles estavam envoltos num ambiente pagão, de idolatria a deuses pagãos. Não tem como nós servirmos a Deus estando no Egito, amém? O serviço a Deus decorre de uma liberdade pessoal, e eu creio que o Senhor vai libertar pessoas nessa noite. Você vai ser virado uma chave na sua vida. Antes de eles saírem do Egito, foi preciso o povo hebreu aprender quem era o Deus que eles serviriam. Nós precisamos entender quem é o Deus que nós vamos servir, quem é o Deus que nós servimos. Lá em Êxodo capítulo 3, versículo 7, diz assim: disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor. Havia um clamor subindo ao Senhor, por causa dos seus feitores, exatores, cobradores, algozes, e eu sei quanto eles estão sofrendo, mas eu vou descer, e eu vou libertar o povo dele. Mas sabe, não foi só assim. Existia uma resistência, porque Deus precisava mostrar para o povo hebreu quem era o Senhor. Se você quiser abrir comigo em Êxodo, a partir do versículo 5, houve uma resistência, porque o Senhor queria trabalhar também no povo dele, e Faraó se opôs a essa saída. Êxodo capítulo 5, versículo 1, diz assim: depois disso Moisés e Arão foram falar com o Faraó e disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto. E Faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Qual que foi a primeira coisa que Faraó disse? Versículo 3, e eles insistiram: Deus dos hebreus veio ao nosso encontro, agora permita-nos caminhar 3 dias no deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Aí a resposta de Faraó foi no versículo 6, no mesmo dia Faraó deu a seguinte ordem aos feitores, capatazes, responsáveis pelo povo: não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como faziam antes, eles que tratem de juntar palhas, mas exijam que continuem a fazer a mesma quantidade de tijolo. Lá no versículo 9 ainda disse: aumente a carga de trabalho dessa gente para que cumpra suas tarefas e não deem atenção a mentiras. A primeira coisa que Faraó fez foi aumentar a carga de trabalho. Talvez você em determinado momento da sua vida falou: olha Deus, eu quero te servir com integridade, inteireza, eu quero me dedicar ao serviço, e o serviço do Senhor não é apenas no meio da igreja, querido. Mas eu quero perguntar nessa noite: o que você tem feito com o seu tempo? Quem tem governado o seu tempo? Faraó ou o Senhor? Qual tem sido o objetivo do nosso trabalho, do nosso esforço? Quais são as motivações do trabalho? Onde Deus está nele? O nosso serviço a Deus depende das nossas necessidades, ou é movido por um ato de honra ao Senhor, entendendo que nós estamos servindo ao Senhor?
a primeira coisa que o faraó, que o inimigo vai tentar fazer conosco, é roubar o nosso tempo, roubar a nossa força, roubar o nosso ânimo, o nosso vigor. Segunda coisa, eu vou andar um pouco mais rápido, mas se você quiser acompanhando, em Êxodo 8:25, nós vemos a partir daí, Faraó tentou fazer concessões para impedir o serviço do povo ao Senhor. E a primeira concessão que Faraó disse foi: ide, servir ao Senhor. Só que servir ao Senhor, sacrificar ao Senhor nessa terra, ou seja, não sai do Egito. Pode ir na igreja, mas viva sob o meu governo, Faraó estava falando. Pode ir, aparenta, veste sua capa de religioso, fala que você serve a Deus, mas continue vivendo como no Egito. Continue pecando, continue adulterando, continue mentindo. Não é esse serviço que o Senhor quer. Antes do Senhor ver o nosso sacrifício, o nosso culto no deserto, Ele quer nos tirar de um lugar de escravidão. Ele quer nos conduzir a um lugar de libertação. Saia do Egito para servir ao Senhor. Deixe o amor de Deus te mover a sair deste lugar. Deixe o amor de Deus te impulsionar a sair do Egito. Ele com poderosa mão vai te tirar de lá. Sabe, mostre uma aparência religiosa, mas ame mais os seus prazeres. Ame mais o seu orgulho. É isso que Faraó estava querendo dizer para Moisés. Sabe qual que foi a resposta de Moisés para Faraó? Não, eu não posso sacrificar a Deus nessa terra. Eu preciso andar 3 dias no deserto. Sabe o que significa o número 3? Um novo ciclo, um novo tempo. Deus tem isso para você nessa noite. Você quer servir, mas viva um novo tempo de Deus. Saia do Egito. 3 nos fala de ressurreição. Antes de servirmos a Deus, nós precisamos morrer para nós mesmos. Você precisa morrer, eu preciso morrer. Sem ressurreição não há serviço que suba ao Senhor como cheiro agradável. De pouco importa a aparência de religiosidade. Se nós sacrificarmos estando no Egito, não vai subir para o Senhor. Nós estamos escravos ainda, o Senhor quer te libertar. Meu Deus, tenha coragem. Creia no Deus que está falando isso. Precisamos nos desprender, 3 dias, novo ciclo, desprender desse ciclo vicioso de escravidão, de mesma rotina, mesmos pecados, mesmas cadeias. Escravo no Egito não serve ao Senhor da forma como o Senhor pretende, porque o Senhor, Ele queria tirar o povo da escravidão, queria levar eles a um lugar de adoração genuína, livre. Segunda proposta de Faraó para o povo hebreu: vai, mas não se afastem muito. Ou seja, quer me servir? Está lá em Êxodo 5:28. Tudo bem, pode servir a Deus, mas não vá longe não. Viva no nível raso. Sirva sem sacrifício. Viva uma vida cristã meia boca. Não entre nos processos que o Senhor quer te levar. Foge desse lugar. Não se afastem muito. Caminhe no raso. Não, nós não vamos caminhar no raso, amém? Nós vamos sair do Egito para sacrificar no deserto. Porque o deserto, meu querido, não era o final do povo, não. A adoração, o serviço no deserto era só o começo de uma terra boa que mana leite e mel. O Senhor não quer nos tirar do Egito para encher Ele de ego, não. Ele quer te ver pleno na vida. Por isso que Ele quer nos tirar do deserto. Isso não quer dizer que o povo do hebreu não servia, não adorava a Deus no deserto. Não, mas o nível de adoração que o Senhor quer levar à igreja nesses últimos dias é um nível fora do Egito. Ele quer nos levar para a terra prometida, um lugar que mana leite e mel. Para isso, nós precisamos passar pelo serviço a Deus no deserto. Terceira proposta de Faraó, Êxodo 10:11. Podem ir, mas as mulheres e as crianças não. O serviço de Deus para o nosso tempo é para a família, amém? É a família, não desista da sua casa.
Não deixe sua família. Na verdade, o faraó estava falando assim, ó, pode ir, mas deixe sua família aqui comigo. Não, a nossa família não vai ficar sob governo do faraó. Nesses últimos dias, sobretudo, existe um movimento espiritual, ideológico, para que as famílias fiquem sob o governo de faraó, sobre as ideologias, a cultura do Egito. Mas nós vamos fazer como Moisés. Não, porque o sangue do Cordeiro é sobre toda a casa, é sobre minha esposa, é sobre os meus filhos. Eles vão vir comigo e vão servir ao Senhor no deserto. Não desista da sua casa, não desista da sua família. O Senhor tem promessa, porque o sangue do Cordeiro é sobre toda a casa. Sabe, ao se estabelecerem na terra prometida, o povo de Deus depois teve um desafio. Eles estavam envoltos numa cultura pagã também. Mas Josué entendeu isso. Abre comigo, Josué 24:14, por favor. O povo hebreu tinha um desafio: proteger a sua casa da cultura dos vizinhos, da cultura pagã que envolvia as terras conquistadas pelos hebreus. Mas Josué, como Moisés, entendeu que a salvação é para toda a casa. Veja bem que forte, Josué 24:14, 15. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-lo com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses os quais vocês serviram, e os quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servir ao Senhor. O que Josué estava fazendo aqui? Naquele momento, Josué estava entregando, o povo estava estabelecido na terra prometida, amém? E Josué precisou lembrar o povo hebreu de tudo aquilo que Deus fez. E aqui ele fala, olha só: temei ao Senhor e sirva a Ele com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, além do rio e no Egito, e servir ao Senhor. Versículo 15: porém, se vos parece mal aos olhos servir ao Senhor, então escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O sangue do Cordeiro é sobre toda a casa. O lugar de adoração e de serviço ao Senhor é sobre toda a nossa casa. E o Senhor precisa encontrar em nós, homens e mulheres, como Moisés e como Josué, que falam: olha, vocês podem escolher o que vocês quiserem, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sabe, querido, são famílias que estabelecem o reino de Deus na terra. São famílias que curam a terra. Quando Adão pecou, quando o pecado entrou por meio da família, no seio familiar, naquilo que Deus havia constituído. E percebam que quando a maldição veio sobre o pecado, ela não feriu a Adão diretamente, ela feriu a terra. Depois a morte de Abel também, o sangue de Abel subia da terra. Ou seja, por causa de erros e pecados que ocorreram dentro da família, a terra foi ferida. Mas nesses últimos dias, a palavra do Senhor fala que liberará um tempo onde o coração do pai se converte ao filho e do filho ao pai. Sabe por quê? Porque é a família que vai curar a terra. São famílias restauradas que curam a terra. E é por isso que eu e você precisamos gritar nesses dias: olha, pode servir quem vocês quiserem, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. A morte e a destruição veio, existe uma cultura pagã aí fora, a nossa vizinhança, mas nós nos levantaremos e não nos renderemos a Faraó. Faraó não terá governo sobre a nossa família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Faraó não governa a minha casa. Esse sistema corrompido não vai governar a nossa casa, amém? Por isso levante-se, sacerdotes, homens, mulheres, e lutem por seus filhos, lutem por sua casa. Esse tempo atrás eu assisti um filme com o meu filho, e o filme, o enredo mais ou menos era de um pai que perdeu a guarda dos seus filhos por causa de erros do passado.
E ele perdeu a guarda dos filhos, e a mãe faleceu, e a guarda dos filhos ficou com a tia. Mas ele teve uma oportunidade de viver um tempo com esse filho que ele nem conhecia. E eles tiveram um momento muito bom juntos, e o enredo do filme tem todo um enredo e tudo mais. Mas em determinado momento chegou a hora do pai devolver o filho para quem tinha a guarda dele. E aquele momento me tocou. O pai se sentiu indigno de cuidar do filho e devolveu o filho para quem tinha a guarda dele, a guarda legal dele. E aquele filho, nesse enredo anterior, naquele tempo que o pai ficou com o filho, eles converteram o coração um para o outro. Houve uma afinidade, uma proximidade de um pai para o outro, o pai com o filho. E aquele filho foi entregue de volta para quem tinha guarda. E aquele filho foi chorando. E o pai falava assim: o que você quer que eu faça? E o filho chorando, olhando para o pai. E em determinado momento ele falou de novo: o que você quer que eu faça, meu filho? O filho olhou para ele chorando: eu quero que você lute por mim. Quantas crianças estão gritando nas nossas casas: pai, eu quero que você lute por mim. Não me entregue para Faraó, pai. Não me entregue para este mundo, pai. Quantas crianças têm chorado: lute por mim, pai, mãe. Você quer saber? Só pergunta para os professores nas escolas. Quantas crianças estão gritando nesses últimos dias: pai, mãe, lute por mim, não desista de mim. Eles estão gritando: não desista de mim, custe o que custar. Se levante, lute pelos seus filhos, não desistam deles. Esta é a unção do Senhor que está derramada sobre nós. Entre neste lugar de coragem. Talvez você não tenha o filho ainda, talvez você está gerando o filho. O sangue do Senhor, o sangue do Cordeiro é sobre toda a casa. Diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diga isso hoje. Interessante que Josué chamou o povo para a responsabilidade. Ele falou assim: escolha agora, é agora, a hora é agora, não tem tempo a perder. Os nossos filhos estão clamando. Pergunte para os professores, pergunte para os psicólogos. Nossas crianças estão pedindo: pai, lute por mim, mãe, lute por mim. Parem de lutar entre si, lutem por mim. Última tentativa de Faraó: vocês podem ir, mas as ovelhas e bois ficam. Sabe o que Faraó queria? Impedir o sacrifício. E sem sacrifício não há serviço ao Senhor. Existe um preço a ser pago, e nós precisamos ter coragem para isso. Quem governa a nossa vida é Faraó, é Mamon ou é o Senhor? Quanto nós temos sacrificado ao Senhor? Bruno, mas você está falando de serviço a Deus, e o que o amor tem a ver nisso, Bruno? Você começou falando sobre amor, tem tudo a ver, sabe por quê? Eu aprendi uma coisa num dos meus processos de restauração e libertação. Muitas vezes nós entramos em processo de libertação por causa de maldição, né? A gente quer se ver livre da maldição. Nosso primeiro interesse é esse: não quero mais isso na minha vida. Então é normal isso, e até a maldição é uma resposta de amor de Deus. É um sintoma que mostra um lugar em Deus que nós precisamos romper para nos sermos curados, amém? O sintoma de maldição na libertação é um golpe de amor de Deus para te falar: olha, eu quero ver você por inteiro, eu quero ver você pleno. Por isso que isso está aflorando, esse pulso está saindo. Então nós temos num processo de libertação o amor de Deus. Mas num dos meus processos de restauração, eu me lembro até hoje, era um momento de restituição, era um momento de dor pessoal, de renúncia, de morte. Mas eu me lembro que eu gritava, porque Deus me batizou com amor naquele processo. Sabe o que eu gritava, pastora? Senhor Jesus, eu te amo. Está doendo, mas eu te amo. Eu sei que muitos aqui já passaram por isso. O amor está aí, meu querido.
O amor de Deus por nós nos quer ver livres, e o nosso amor por Ele vai nos dar graça e força nos processos, para viver tudo aquilo que Ele tem para nós. Sabe por quê? Eu dizia para o Senhor: Senhor, eu te amo, e eu sei que vai valer a pena, porque eu confio na Tua palavra, e a Tua palavra não mente, e ela é um golpe de amor para mim, ela traz revelação, ela revela o Teu amor para mim, e por isso eu te amo, e eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Vai valer a pena, e sabe, meu querido, valeu a pena. Valeu a pena, valeu a pena. O amor está aí. O amor precisa ser também um ingrediente que nos tira do Egito, que nos dá força. O amor para o Senhor vai te dar força para vencer os processos, amém? O Senhor, quando vê o nosso serviço a Ele, Ele quer ver um serviço de livres, porque Ele sonda o nosso coração, e se há alguma maldade no nosso coração, ela vai ser exalada no serviço e na adoração. Lembra de Caim? A palavra do Senhor diz que Deus aceitou Abel e a sua oferta. Então, o primeiro aceite de Deus, a primeira aprovação de Deus não foi sobre a oferta, foi sobre Abel. E Deus, entretanto, não aceitou Caim e sua oferta. Antes do Senhor querer ver a nossa expressão de religiosidade, Ele quer ver o nosso coração que está aí dentro. O Senhor me levou há uma experiência em que Davi ensinou a Salomão exatamente isso. Crônicas 28, 9, eu não precisa ler, meu querido, porque a gente vai acelerar aqui. E Davi estava expressando que ele tinha interesse em construir um templo, construir algo para o Senhor, uma casa, mas Deus não permitiu, e Deus falou para Davi: olha, eu separei dos teus filhos Salomão, ele que vai completar essa obra. E presta atenção no conselho de Davi para Salomão, antes de Salomão exercer o reinado e o governo. Está em 2 Crônicas 28, 9. E você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai. Será que nós temos autoridade de falar isso? Será que nós podemos apresentar para os nossos filhos e falar assim: filho, olha para o Deus do seu pai, que Deus que nós temos mostrado para os nossos filhos? Isso me chamou a atenção. Reconheça o Deus de seu pai e sirva. Como que então Davi estava aconselhando a Salomão servir ao Senhor? Olha que conselho forte, 2 Crônicas 28, 9. Sirva-o de todo o coração e espontaneamente. Esse é o serviço que o Senhor quer receber. Pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você abandonar, Ele o rejeitará. O Senhor quer receber um serviço com inteireza de coração, com pureza de coração. A Bíblia fala também a história de um rei, Amazias. A palavra diz que esse rei fez tudo o que era certo, mas não de inteireza de coração. Sabe qual que foi o seu fim? A queda. Está lá em 2 Crônicas 25, 1 e 2. E era Amazias da idade de 25 anos quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Joadã de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com inteireza de coração. Sabe, nada adianta cumprir a lei, fazer tudo bonitinho, apresentar um aspecto de religiosidade, se de fato a motivação e o coração está corrompido. Deus disse isso para o povo dele. Um dia Deus falou para mim: eu estou cheio dos seus holocaustos, do seu sacrifício, eu estou enjoado disso, de tudo que você está prestando para mim. Isso sobe para mim e fede as minhas narinas. Isaías 11, você vai ler isso. Deus reprovando a oferta e o serviço do seu povo. Ele falando assim: as suas mãos estão cheias de sangue, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos. Ou seja, nós precisamos sair do Egito para prestar serviço ao Senhor. Você sai de fazer o mal. A palavra também disse que o Senhor, olhando para o povo, fala assim: olha, esse povo me honra só com seus lábios, mas seu coração está distante de mim. O Senhor quer nos levar para um lugar de motivação e de inteireza de coração, amém? A forma como nós servimos a Deus, e essa é a chave dessa noite, ela reflete a forma como nós servimos ao próximo. Se nós servimos a Deus com inteireza do coração, o nosso serviço ao próximo vai ser movido por isso.
E para terminar, abre lá comigo Colossenses 3, por favor. Oh Senhor, completa a tua obra aqui. Colossenses 3. Vamos ler o versículo 17. E diz assim: tudo o que vocês fizerem, seja em palavras ou ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus o Pai. Tudo o que vocês fizerem, versículo 23 agora. Tudo o que vocês fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, sabendo que do Senhor vem a recompensa da herança. É a Cristo que vós estão servindo. Todo serviço, toda obra expressa pelas nossas mãos, ela tem que buscar a raiz, na essência, o serviço a Deus. Se esse serviço está bem emprestado, o nosso serviço ao próximo também vai ser bem prestado. Nós não vamos querer glória para nós. Nós não vamos querer ser aprovados por alguém. Nós não vamos servir pessoas por carência, para se sentir amado ou para exigir amor de alguém. Nós vamos servir as pessoas porque nós amamos ao Senhor e nós servimos a Ele com inteireza de coração. Feche seus olhos. Para que você serve? Para ser visto? Para ser elogiado? Para ser amado? Para tirar uma foto e postar no Instagram? Qual é a motivação que te move? Qual é o seu coração no serviço? Será que você serve para ser promovido? Eu quero te dizer uma coisa: quem exalta a gente é o Senhor. E a palavra do Senhor diz que Ele exalta aquele que é humilhado. Quem se humilha será exaltado. Talvez você tenha servido pessoas e até mesmo Deus para compensar culpa ou erros da sua vida. O caminho para compensar a culpa e o erro que você está sentindo não é o serviço. Isso está motivado ainda por raízes do Egito. O caminho para você compensar o seu erro ou culpa é confissão, é restituição e arrependimento. Pare de servir pessoas para compensar seus erros. Você serve para enriquecer ou de alguma forma ser beneficiado? Para concluir, eu quero ler Salmo 24. A palavra nos fala que do Senhor é a terra e sua plenitude, o mundo e que nele habita, porque Ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Limpo de mãos nos fala de obras. Mãos é aquilo que as nossas obras expressam. Aquele que tem obra motivada por um coração em amor, ele está limpo de mãos. As nossas obras precisam ser motivadas pelo Senhor. E puro de coração, uma motivação alinhada, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. É este que receberá a bênção do Senhor. Eu quero te fazer um convite nessa noite. Mostre para Deus as suas mãos. Tudo aquilo que você já fez, todas as vezes que você serviu a Ele, serviu ao próximo. Eu quero que você sonde o seu coração agora. Talvez suas motivações estão numa área de cegueira ainda, você não percebeu que estão corrompidas. Mas eu peço agora a luz do Senhor sobre sua vida, para te mostrar o seu coração. Sabe qual que é a melhor forma de conhecermos o nosso coração? Conhecendo o coração de Deus. Peça isso para Ele nessa noite. Apresenta suas mãos ao Senhor. Todo serviço prestado, eu quero te convidar nessa noite a devolver toda a glória para Ele. Por que você faz? Por que nós fazemos?
É a primeira resposta que você tem que dar. Por que eu sirvo? A segunda resposta, a segunda pergunta, para quem você faz? E a terceira, quem tem recebido a glória pelo nosso serviço? Mostre suas mãos para o Senhor neste momento. Vamos zerar essa conta. Devolva toda a glória a Ele, peça para Ele sondar as motivações do seu coração. Vamos, comece a orar. Fala: Senhor, talvez o Senhor vai te lembrar de situações da sua vida, sim, momentos que você pegou a glória para você,